O versículo 1, o livro de Apocalipse é um livro de revelação, né, irmãos? A qual o Senhor nos permite ter o conhecimento do que aconteceu e do que vai acontecer ainda, né? Diz assim, primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Irmão, que palavra poderosa é a palavra do Senhor Jesus. Num tempo em que nós estamos vivendo em meio ao desânimo, irmão, da igreja, porque infelizmente a igreja ela tem se adormecido, e isto é uma verdade, meu querido. A igreja ela não vai ser vencida, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas é bem verdade, irmãos, que a igreja ela tem estado adormecida para os acontecimentos. Aleluia! Ontem, bendito seja Deus, eu participei de um culto, irmãos. E são esses cultos, aleluia, que nós precisamos participar, irmãos. Culto em que nós saímos de lá entendendo que nós precisamos ser melhor. Aleluia, entendendo que nós precisamos ser mais crentes. Independente se a palavra ela seja dura ou não. Aleluia, independente se vai ter momentos que nós vamos precisar de uma palavra de conforto, porque nós temos esse momento. Mas tem um momento, irmão, que nós não precisamos ser consolados, não, nós precisamos ser confrontados mesmo. Aleluia. Hoje, tudo está como está por causa disso, porque em vez de nós recebermos uma palavra de confronto, porque às vezes nós estamos errando, irmão, e nós não somos confrontados, nós somos consolados em vez de sermos confrontados. Aleluia. E quando nós recebemos a palavra na hora certa, na hora certa, irmãos, nós conseguimos entrar na linha novamente. E ontem foi um dia em que eu disse assim, Deus, eu preciso ser melhor. O problema está quando nós entendemos que apenas o outro precisa melhorar e nós não precisamos. Quando nós entendemos que às vezes o irmão está pregando uma palavra muito dura, aleluia, e o nosso coração muitas das vezes quer rejeitar, mas por que irmão, que nós não queremos aceitar a palavra dura? É porque ela está nos confrontando. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E ultimamente, irmãos, é isso. A igreja do Senhor, ela precisa ser confrontada. Aleluia. Na palavra do Senhor, irmãos. Porque antigamente, bendito seja o nome do Senhor, o apóstolo João Batista, ele pregava, não era dizendo, ei, Deus é contigo, o Senhor vai te livrar disso, te livrar daquilo. Não, irmão. A palavra dele era dura e o povo se reunia em montão de gente diante dele para ouvir a palavra dura. Por quê, irmão? Porque precisava ser confrontado. Aleluia, bendito seja Deus. João Batista ele dizia, ei, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? E o povo ia ouvir, irmãos. Aleluia. Hoje em dia um pregador ele não pode pregar uma palavra mais pesada, porque muitos querem dizer que ele quer ser mais santo do que os outros. Irmão, a vida dele com Deus é dele, é ele Deus. Se ele está pregando o que ele não está vivendo, ou se ele não vive o que ele está pregando, o problema não é nosso não, irmão, é com ele Deus. A Bíblia diz que nós não somos juízes, ou não, nós só somos juízes de nós mesmos.
Aleluia. Bendito seja Deus. E aqui quando a palavra do Senhor fala que Jesus falando da igreja de Éfeso, diz que a igreja servia ao Senhor, não se cansava e estava lá trabalhando para Deus. Mas o Senhor faz uma crítica a ela e diz que ela deixou o primeiro amor, já não amava mais a Deus como antes. Por mais que ela estivesse trabalhando todos os dias, servindo a Deus todos os dias, o sentimento já não era mais o mesmo. E tem disso, né, irmãos? Tem disso, né? De tantos anos de crente, tantos anos servindo ao Senhor, o nosso ânimo já não é mais como antes. O nosso servir já não é mais como antes. Acontece, irmão, demais. E o Senhor diz que nós venhamos se arrepender disso. Procurar se colocar diante de Deus e reconhecer estes momentos na nossa vida. Que quando nós chegarmos a se arrepender, o Senhor não vai nos lançar fora, não. Ele vai dizer que vai nos perdoar. Aleluia. E vai nos dar a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Tudo tem a ver, né, irmão, com reconhecimento de Deus. Aleluia. Com reconhecimento a Deus de tudo aquilo que nós somos e do que nós não somos. Porque para Deus, irmão, nós podemos falar, nós podemos reconhecer, porque Deus, ele não julga. Deus, ele não é o homem que aponta o dedo para nós quando nós vamos confessar qualquer coisa que seja. E ele não vai apontar o dedo para a nossa vida e dizendo, você fez isso, como se ele não soubesse já. Aleluia, que nós ia fazer, irmão, quando Deus escolheu nós no ventre da nossa mãe, ele sabia que nós já ia vacilar, ele sabia quando nós íamos vacilar o nosso pé, ele sabia quando nós ia virar as costas para ele, ele sabia quando nós ia dizer não para ele na obra dele, ele sabia, irmão, e nem por isso ele desistiu de nós. Aleluia. Ele sabia que no momento como esse, no dia de hoje como esse, você ia estar fora da presença de Deus, mas nem por isso o Senhor, ele te rejeita, o Senhor, ele te abandona, ele só diz, olha, volta, lembra-te, te arrepende, lembra de onde você caiu e volta. Aleluia. Irmã, mas eu não consigo caminhar mais. Irmã, quando falta a nossa força, a de Deus ela entra. Quando falta a nossa força, a de Deus ela entra em ação, irmão. É por isso que hoje nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor, porque até aqui, irmão, até aqui Deus, o Senhor, ele tem sustentado a nossa vida. Ou você pensa que nós não vacilamos no nosso pé? Aleluia, bendito seja Deus. Vacilamos, irmão, mas Deus, o Senhor, foi aquele que pegou a nossa mão lá do lamaçal do pecado, irmão, e tirou nós de lá e colocou nós na presença dele de novo. Glória a Deus. Por isso, meu irmão, não desista, não desista, por mais que você já tenha vacilado o teu pé, por mais que o seu pé esteja todo atolado no lamaçal de pecado, irmão, volta para a presença do Senhor novamente. Aleluia, porque o Senhor, ele tem uma promessa para a sua vida, está escrito aqui em Apocalipse. Lembra de onde você caiu. É só lembrar e se arrepender e voltar, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 6 vai dizer, tem porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Aleluia. Quando a palavra do Senhor diz isso daqui, que o Senhor falando à igreja, ele diz que ele faz um elogio à igreja, dizendo que se agrada porque eles odeiam as obras dos nicolaítas. E o que era, irmão? Era uma seita. Uma seita que procurava tirar o povo do evangelho, distorcer o evangelho, enganar o povo, se infiltrar no meio do povo, porque, irmão, Deus não se agrada quando as pessoas tentam reverter o evangelho, colocar o evangelho de uma forma que ele não é, e ultimamente é o que tem acontecido, tem se infiltrado no meio das igrejas, irmão, são evangelhos tortos, que não é o evangelho de Cristo, um evangelho de facilidade, que não é o evangelho de Cristo, irmão. Aleluia. O evangelho de Cristo ainda é aquele, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, diz o Senhor Jesus. Não é o evangelho da prosperidade como muitos têm pregado, não. Porque o reino
de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é alegria no Espírito Santo. Aleluia. E infelizmente, irmão, às vezes nós não entendemos o que está escrito muitas das vezes, mas quando nós colocamos a procurar entender a palavra do Senhor, nós vamos entender que isso está se infiltrando no meio da igreja. Muitos têm pregado engano, irmão, como se fosse verdade, pregado erro como se fosse o certo. E eu já ouvi demais isso, o certo hoje é errado e o errado é o certo. Porque tem se pervertido, irmão. Muitas pessoas têm se pervertido, dando ouvidos a doutrinas enganosas, irmão, que até parece que é verdade, mas não é. Glória a Deus. Tudo que foge da palavra de Deus, irmão, não é do Senhor. Não é o Evangelho de Cristo. Toda palavra que te faz chegar mais perto de Deus, a palavra de Deus que te faz chegar mais perto do Senhor, te faz reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa se transformar, que você precisa se renovar. Isto é o Evangelho, irmão. Mas todo o Evangelho falso que te faz entender que você não precisa mudar, que já está bom do jeito que você está, que o que era errado hoje é certo, irmão, não é o Evangelho de Deus. E a Bíblia diz que Deus odeia isso. Glória a Deus. Irmão, e por que é que às vezes precisa Deus falar de uma forma mais dura? Irmão, porque o povo não ouve mais. Porque as pessoas se escandalizam quando um pregador, ele fala de uma forma mais grossa, digamos assim. A Bíblia diz, irmão, que antigamente, quando os mestres da lei, eles pregavam, eles colocavam uma carga sobre o povo, uma carga que o povo não podia levar. E nem eles mesmos levavam. Mas o que foi que o Senhor disse? O Senhor disse, olha, vocês escutem eles. O Senhor não disse que não era para escutar, porque o que eles falavam era certo, irmãos. Porém, eles não viviam aquilo que eles estavam pregando, não levavam a carga que eles estavam levando. O Senhor disse, olha, vocês escutem eles, mas vocês não façam o que eles fazem. Porque eles faziam completamente diferente, as suas atitudes não condiziam com as suas palavras. Então, irmão, quando você vê qualquer pessoa pregando, qualquer pastor, pregador, irmão pregando, mas não vive aquilo que prega, irmão, você escute o que ele prega. Se é o verdadeiro evangelho, você escute e faça. Mas não faça o que ele faz, porque ele não prega o que ele vive. Aleluia, bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João Batista, ele pregava, irmão, e ele vivia. Tanto é que ele foi o escolhido para abrir o caminho, né, para quando o nosso mestre viesse. Pregava de uma forma dura no deserto. Aleluia. O povo gostava de ouvir, irmão. Hoje em dia, se você entra em qualquer lugar onde é pregada a palavra do Senhor, você vê o lugar mais vazio, porque ninguém quer ouvir mais confronto, irmão. Muitos querem estar acomodados dentro de si, sem ninguém tocar na nossa ferida. Irmão, é ruim quando a gente está sendo apontado pela palavra, independente de quem seja que esteja falando. Eu sempre tive isso comigo, independente de quem esteja pregando a palavra de Deus, sempre será a palavra de Deus. Glória a Deus. Por mais que eu não goste de escutar aquilo, eu preciso ouvir aquilo. E eu disse ontem, Senhor, eu preciso participar de mais cultos onde eu seja mais confrontada e não me acostume com o pecado. Irmão, tu pega, irmão, todos os dias, irmão. Só a misericórdia do Senhor. Mas nós precisamos, irmão, ser confrontados. O Senhor disse, prepara-te, ó Israel, e nós podemos dizer, prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Deus.
Enquanto nós estivermos sendo confrontados, sentindo a palavra arder e doer como uma espada afiada dentro de nós, irmão, está tudo bem. Mas quando nós entender que a palavra já não tem mais efeito dentro de nós, irmão, nós estamos com um pé na igreja, outro no mundo, se não fora da igreja, todos dois lá no mundo. Glória a Deus. Então, da próxima vez que você ouvir alguém pregando uma palavra dura, irmão, não aponte o dedo para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Entenda que há uma espada, há um dedo apontado para nós mesmos. A palavra do Senhor aponta para nós mesmos. Independente de que forma a palavra seja, se é o evangelho confrontador, nós devemos ouvir e procurar praticar. É difícil, irmãos, mas é necessário. Amém? Fica com essa palavra para o teu coração. Não tente olhar para o pregador, tente olhar para o que ele tem falado, que é o evangelho verdadeiro. Procure se aprofundar no evangelho para você não ser enganado. Aleluia. Hoje ainda tem, irmão, remanescente que conhece a palavra do Senhor e prega ela como ela é. Ainda existe ainda. Pois que você fique com esta palavra nessa manhã e o Senhor, Ele tem falado, a boca dele ainda está aberta, irmão, para falar com o seu povo. Mas chegará o dia em que Deus, o Senhor, virá com o seu juízo. E isso não é para entristecer, não, irmão, é só para nós procurar se firmar mais, irmão, porque nós vamos ser consolados, nós vamos ser salvos, a Bíblia diz que nós não somos candidatos, não, irmão, nós somos eleitos. Nós já somos eleitos, irmão, mas nós precisamos ser fiel até o fim. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Acredito que não vai ter mais tempo, irmão, de nós